Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês tudo sobre os animais mais importantes do nosso planeta. E, inclusive, são esses animais que mantêm a vida aqui no nosso planeta, sabe? Nesse vídeo, eu estarei apresentando para vocês tudo sobre os polinizadores, que são animais extremamente importantes para a vida aqui no nosso planeta. E não só esses polinizadores aí não, mas a gente vai falar daqueles polinizadores que não são vivos também, como a água e o vento. Mas antes de tudo, se inscreva no canal caso você seja novo por aqui, caso você não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, com amigos e familiares, ative o like e comentem do que acharam do vídeo e o que também vocês fizeram pelo meio ambiente também. Sendo assim, pessoal, vamos embora para o tema. Polinizadores. Os polinizadores são agentes que garantem a reprodução das gimnospermas e das angiospermas pelo transporte de pólen. Sem esses agentes, a biodiversidade estaria ameaçada. As abelhas são um dos principais agentes polinizadores conhecidos. A polinização pode ser definida como o transporte de pólen do local onde é produzido até a parte feminina da planta, nas gimnospermas. O transporte é feito até a micrópila dos ovos e nas angiospermas até o estigma da flor. Esse processo não ocorre espontaneamente e é necessária a atuação dos polinizadores. O que são polinizadores? Polinizadores são agentes capazes de levar o pólen até o local em que se encontra o gameta feminino, o que possibilita assim a polinização. Esses agentes podem ser fatores abióticos, como o vento e água, ou ainda fatores bióticos, que é o caso dos animais. Nas gimnospermas e angiospermas, os polinizadores são extremamente importantes, pois garantem a reprodução e, consequentemente, impedem a redução da biodiversidade. Sem os agentes polinizadores, todo o equilíbrio ecológico de um ecossistema seria afetado. Diferentes agentes polinizadores. Veja a seguir alguns dos principais polinizadores e algumas características das plantas polinizadas por esses agentes. Vento é um importante agente polinizador e a polinização efetuada por ele é denominada anemofilia. Tanto gimnospermas quanto angiospermas são polinizadas pelo vento e nesse último grupo destacam-se as monocotiledôneas. Em geral, as plantas que necessitam do vento para a polinização produzem uma grande quantidade de pólen para aumentar suas chances de sucesso. Além disso, nas angiospermas percebe-se que as flores anemófilas não possuem cheiro ou cor vistosa. Isso se deve ao fato de essas características não serem necessárias para atrair polinizadores. Outro ponto que merece destaque é que, na maioria das vezes, existem mais flores masculinas que femininas, o que garante uma maior produção de pólen. Água é também um importante polinizador, e o termo usado para polinização desse tipo é a hidrofilia. Para que ocorra a polinização pela água, existem diversas estratégias. Em algumas plantas, o pólen é liberado na superfície da água e flutua até a flor mais próxima. Existem ainda aquelas plantas nas quais a polinização acontece sob água, e nesses casos é comum que o grão de pólen seja mais longo, além de apresentar um rápido crescimento do tubo polínico. Olha pessoal, tem uma parte do texto aí falando sobre publicidade aí, sabe pessoal? É um trem de anúncio aí, mas ignora essa parte, tá bom pessoal? Pois essa parte não tem nada a ver com o tema. Sendo assim pessoal, vamos continuar aqui, né pessoal? Animais. Diversos animais atuam como polinizadores, tais como mamíferos, pássaros e insetos. A polinização por animais é chamada de zoofilia. Olha pessoal, zoofilia, tá bom pessoal? Essa zoofilia que estamos falando aqui pessoal, é a polinização causada pelos animais nas plantas que estamos falando, viu pessoal? Não é zoofilia, não é zoofilia aquele crime sexual que algumas pessoas loucas por aí no mundo cometem contra os animais, não, tá bom pessoal? Estamos falando de outro tipo de zoofilia. A zoofilia que no caso é a polinização dos animais nas plantas, sabe pessoal? Bom pessoal, a polinização por animais é chamada de zoofilia, e as plantas que necessitam desses agentes geralmente oferecem algumas recompensas, como alimento. Percebemos nesses casos uma alta especialização floral para garantir a visita de seus polinizadores. Entre os principais grupos de animais polinizadores podemos citar insetos.
A polinização por insetos é chamada de entomofilia. Nesse grupo, podemos citar os besouros, as moscas, as vespas, as mariposas e principalmente as abelhas. Esses últimos são os insetos de maior importância quando o assunto é polinização. As plantas que necessitam desse agente polinizante possuem, normalmente, flores com uma área de pouso e néctar em quantidade moderada. Pássaros. A polinização por pássaros é denominada de ornitofilia. Em geral, as plantas polinizadas por esses animais apresentam cores vivas, normalmente vermelhas, estruturas resistentes e néctar abundante. Essas características garantem a visitação de aves, porque elas apresentam boa visão sensível a vermelho, olfato pouco desenvolvido e hábitos diurnos. Por isso, né, pessoal, a importância de preservar e de até ajudar os pássaros também. Tipo, quando você dá comida para eles, por exemplo, né, pessoal? É importante também ajudar esses pássaros também plantando árvores também, né? Pois as árvores servem muito além da moradia para esses animais, sabe? Esses animais, além de se abrigarem nas árvores, ainda se alimentam dos recursos que essas árvores dão, como as sementes, por exemplo, né, pessoal? E também existem aves que polinizam as flores dessas árvores também, né? Existem aves que também fazem a polinização nessas árvores, né, pessoal? E por isso a importância de plantar árvores, pois assim, essas aves vão... Existem aves que polinizam essas flores, o que garante a reprodução das árvores, e tem ainda aquelas aves que comem as sementes e acabam espalhando as sementes, ajudando assim no nascimento de novas árvores. Então, por isso, a importância de plantar árvores, a importância de fazer diversas ações para poder preservar esses animais também, que no caso estamos falando dos pássaros. Inclusive, vamos falar aqui dos morcegos agora. Morcegos. A polinização feita por morcegos é chamada de quiropterofilia. Esses agentes geralmente atuam polinizando flores esbranquiçadas, com grande quantidade de néctar, forte odor durante a noite e rígidas. Essas características são importantes, pois os morcegos apresentam o sentido do olfato desenvolvido e hábitos noturnos. Olha só, pessoal, falando sobre os morcegos, olha só, agora vocês estão vendo aí, né, pessoal, a importância dos morcegos para o meio ambiente. Infelizmente, tem muitas pessoas que matam esses animais, sabe, por conta das doenças que esses animais trazem. Existem aquelas pessoas que matam os animais de forma absurda, sem ao menos chamar a polícia ambiental para resgatá-los, ou de alguma outra forma, sem devolver esses animais na natureza, o que é muito triste. E olha, pessoal, precisamos preservar esses animais. Eu falo aqui, sabe, essa minha conversa aqui, que eu vou ter agora, nesses segundos, vai valer para aquelas pessoas que mataram esses animais. Olha só, você que matou o morcego, sabe, pois saiba que esse animal é muito importante para o meio ambiente. Não matem mais esses animais, pois esses animais são extremamente importantes para o meio ambiente. Tanto que eu já ouvi falar também que os morcegos, eles também contribuem para o reflorestamento de áreas degradadas. Ou seja, além dos morcegos fazerem a polinização das árvores, o que também garante a reprodução das árvores, os morcegos eles também se alimentam de sementes. E aí, eles espalham essas sementes em áreas degradadas através das fezes. E aí, nessas sementes nascem novas árvores. Então, pessoal, preservem esses animais, preservem os morcegos, pois são um dos animais extremamente importantes para o equilíbrio do meio ambiente e, consequentemente, para a vida aqui no nosso planeta. Bom, pessoal, continuando no tema, né? Nas gimnospermas e angiospermas, a reprodução sexuada envolve um processo conhecido como polinização. Esse processo consiste na transferência do grão de pólen da parte masculina para a parte feminina da planta. Enquanto na gimnosperma, o grão de pólen é levado até os ovos, nas angiospermas é depositado no estigma da flor. Para que a polinização aconteça, é fundamental que existam agentes polinizadores. São esses agentes que transportam o pólen e, consequentemente, garantem a sobrevivência e a perpetuação de várias espécies vegetais. Os polinizadores podem ser classificados em dois grupos, abióticos e bióticos. Os agentes abióticos, no caso, agentes sem vida, né, incluem a água e o vento. No caso, já falamos da água e do vento aí e vamos falar um pouco mais sobre esses agentes também. Assim como também vamos falar dos fatores bióticos, aqueles agentes que apresentam vida, né, e que são representados por diversos animais. Agentes abióticos. Água. A polinização pela água é chamada de hidrofilia. Já falamos,
já falamos essa parte já, né, em uma outra parte anterior desses textos, né, pessoal? A polinização pela água é chamada de hidrofilia e ocorre com plantas aquáticas que vivem em áreas alargadas. Em algumas espécies de monocotiledôneas, a água é encarregada de levar o pólen da flor masculina até a flor feminina. O grão de pólen dessas plantas costuma ser mais flexível e pegajoso para conseguir fixar-se na flor. Olha o tamanho da importância da água, pessoal. Olha o tamanho da importância desse recurso, que é muito importante para a vida aqui no nosso planeta. A água, além de ser importante para a gente beber, para a gente não morrer de sede, a água, além de ser importante para regar as plantas e árvores, por exemplo, ainda é importante para a polinização de plantas aquáticas. Olha só para vocês verem a importância da água. Por isso que eu falo com vocês, vamos economizar água, não vamos desperdiçar água não, pois esse agente abiótico, pois esse elemento é extremamente importante para o nosso planeta. Por isso, vamos economizar água, pois a água, como já não bastasse, ainda contribui para a polinização de diversas plantas aquáticas. Vento. A polinização pelo vento é denominada de anemofilia e ocorre tanto em gimnospermas quanto em angiospermas. Plantas com esse tipo de polinização apresentam uma grande quantidade de pólen, uma vez que o transporte por esse agente não é orientado. Nas gimnospermas, o pinus, por exemplo, os grãos de pólen possuem sacos aeríferos que proporcionam maior eficiência durante o voo. Em angiospermas, como as gramíneas, as flores não apresentam características atrativas, como odor e pétalas com cores fortes. Apesar de ser uma polinização relativamente comum, a anemofilia é pouco eficiente, pois leva a uma grande perda de pólen. Agentes bióticos. Agora, pessoal, nenhum elemento supera o tamanho da importância dos animais polinizadores. Os animais polinizadores são os agentes e os animais mais importantes do planeta, pois são eles que mantêm a vida aqui no nosso planeta. E vocês já saberão mais sobre esses animais, e vai ser agora. Bom, animais. A polinização por animais é denominada zoofilia e envolve agentes variados, como insetos, aves e mamíferos. Esses agentes geralmente visitam a flor com o objetivo de ganhar alguma recompensa, como pólen e néctar, e acabam garantindo indiretamente a polinização. Essa recompensa é uma forma de a planta garantir o retorno do polinizador e conseguir a eficiência em sua reprodução. Para atrair os animais, as flores dessas plantas contam com estratégias como odores e cores. Entre os animais que mais polinizam flores, destacam-se os insetos. Entomofilia. Acredita-se que a evolução das angiospermas e dos insetos tenha ocorrido de forma simultânea, e é por isso que algumas espécies apresentam-se tão especializadas para um determinado tipo de polinizador. Um exemplo disso é a orquídea Orpis insectífera. Enfim, pessoal, desculpa aí, pessoal, perdão aí, ignora essa parte do texto aí falando aí de ver a figura a seguir, pessoal, que tem figura nenhuma aqui não, sabe, pessoal? Ignora essa parte aí, né, pessoal, e vamos continuar para o tema. Bom, um exemplo disso é a orquídea Orpis insectífera, que é polinizada por vespas. As flores dessa planta apresentam odor parecido com os feromônios produzidos pelas fêmeas dessa vespa. Além disso, sua forma e textura também lembram a fêmea desse inseto. Essas características atraem o macho, que ao tentar copular com a flor, entra em contato com o pólen. O formato e o odor da orquídea Orpis insectífera atrai uma vespa que garante sua polinização. As abelhas merecem destaque por polinizar mais espécies que qualquer outro ser vivo. As flores polinizadas por essas agentes geralmente são de coloração azul ou amarela e apresentam padrões específicos reconhecidos pelas abelhas, tais como os guias de néctar, indicadores da posição dessa secreção. Pois é, né, pessoal? Por isso que é importante a gente preservar não somente as abelhas, mas preservar também as borboletas, as vespas, as joaninhas e qualquer outro polinizador que existe, sabe? Pois esses animais são animais extremamente importantes para o nosso planeta. E o que podemos fazer para ajudar a preservar esses animais? Podemos fazer duas atitudes. Bom, na verdade são uma atitude só, né? A atitude que podemos fazer é plantar mudas de árvores e plantar também mudas de flores. As árvores e plantas floríferas vão acabar ajudando esses insetos
oferecendo assim flores para esses insetos polinizarem e, consequentemente, esses insetos são preservados, sabe? Agora, é importante também a gente valorizar muito os meliponicultores e apicultores também, pois eles são criadores das abelhas, né? E eles merecem a valorização por esse brilhante trabalho, pois criar as abelhas, criar animais é também perpetuar a espécie e preservar a espécie também, sabe, pessoal? Agora, pessoal, continuando a falar no assunto aqui, é importante plantar árvores e plantas quando não se é possível criar abelhas, né, pessoal? E também quando não há outras maneiras de ajudar os outros polinizadores também, o melhor é plantar árvores e plantas, sabe, pessoal? As árvores e plantas dão flores, e aí essas flores acabam alimentando esses animais. E, consequentemente, esses animais acabam ajudando essas árvores e plantas próprias a se reproduzirem também. Bom, pessoal, continuando a ir para o tema, né? As aves também são importantes polinizadores, e essa polinização é conhecida como ornitofilia. As flores polinizadas por esse grupo geralmente apresentam néctar ralo em grande quantidade. Em razão da boa visão, esses polinizadores visitam normalmente as flores coloridas com tons de amarelo e vermelho. Como o olfato é pouco desenvolvido neles, essas flores apresentam pouco odor. Entre os mamíferos, os morcegos destacam-se como polinizadores, e essa polinização é chamada de quiropterofilia. Assim como as aves, eles procuram flores com muito néctar. A coloração dessas flores é pouco vistosa, uma vez que a maioria abre apenas à noite. Diferentemente das flores polinizadas por aves, o odor das flores polinizadas por morcegos é muito forte. Pois é, né, pessoal? Tá aí um motivo aí do porquê que a gente deve preservar os morcegos. E muitas vezes, muitas pessoas matam esses animais por medo, porque esses animais trazem doenças. Outros morcegos, eu diria que as pessoas matam até por sacanagem, né? Porque existem pessoas que matam os animais sem ao menos chamar a polícia ambiental ou devolver o animal à natureza ainda, sabe? O animal invade a casa da pessoa e a pessoa simplesmente sai matando assim. O máximo que a pessoa deveria ter é cuidado e, de alguma forma, devolver esse animal à natureza, sabe? Os morcegos, eles devem ser preservados, pois esses animais, além de polinizar as flores das árvores e plantas, ajudando assim as árvores e plantas a se reproduzirem, esses animais também são importantes para ajudar no reflorestamento de áreas degradadas, pois esses animais, como já não bastasse ainda, se alimentam de sementes. E aí, eles acabam espalhando essas sementes em diversos lugares através das fezes, e dessas sementes nascem novas árvores. Então, por isso a importância de preservar os morcegos, pois eles são animais extremamente importantes para o meio ambiente, sabe? E, consequentemente, são animais extremamente importantes para manter ainda mais a vida aqui no nosso planeta. Bom, pessoal, se vocês gostaram, se inscrevam no canal caso sejam novos por aqui. Caso vocês não sejam inscritos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, né? Para que a gente possa conscientizar mais e mais pessoas e para que o meu trabalho de atuação na preservação ambiental ganhe mais força, né, pessoal? Vamos conscientizar mais pessoas aí, né, sobre a importância de preservar a natureza, né? Ainda mais nesse tempo difícil em que o Brasil está vivendo. E ative o like também, né, pessoal? E também comentem do que acharam do vídeo e o que vocês também fizeram pelo meio ambiente. Pois é, né, pessoal? Os polinizadores são animais extremamente importantes para o meio ambiente. Existem vários tipos de polinizadores, sejam eles animais ou elementos naturais, como o vento e a água. Bom, no caso dos animais, os animais são os agentes mais importantes desse processo. São mais importantes do que o vento e a água nesse processo, quando se fala de polinização. Por quê? Veja bem, pessoal, vamos falar um pouco das abelhas aqui. Se as abelhas desaparecessem, a gente deve preservar as abelhas. A gente deve preservar as abelhas, seja os meliponicultores e apicultores criando esses insetos, seja também porque a gente também deve plantar árvores e plantar também, inclusive, mudas de plantas floríferas, sabe, pessoal? Porque as abelhas são extremamente importantes para a vida aqui no nosso planeta. Só as abelhas, se desaparecessem do planeta, a vida aqui no nosso planeta acabaria 4 anos depois. Então, as abelhas são extremamente importantes para esses animais. E esses animais devem ser preservados, sabe, pessoal? Não só as abelhas, mas os polinizadores também devem ser preservados. Porque só para vocês terem ideia, com toda certeza que eu digo aqui para vocês, que imagine se não somente as abelhas desaparecessem, mas todos os outros polinizadores também desaparecessem.
aí a vida aqui no nosso planeta não duraria nem 4 anos a mais, porque todos os polinizadores, no caso dos animais, desapareceram. Então, por isso que é importante preservar não só as abelhas, mas é importante preservar as borboletas também, as vespas, as moscas das flores, né? Aquelas moscas parecidas com as abelhas, né? É importante preservar as joaninhas também e outros insetos benéficos nesse quesito também. Sabe, pessoal? Por isso que devemos preservar esses animais, pois esses animais acabam espalhando o pólen das plantas e árvores, né? E consequentemente garantem também a reprodução dessas plantas e árvores. Sem esses animais, as plantas e árvores não conseguiriam ter essa maneira de se reproduzir, e a reprodução das plantas e árvores ficaria seriamente comprometida. E com isso, a vida aqui no nosso planeta seria exterminada, praticamente acabada. A vida aqui no nosso planeta ia acabar se não fosse pelas abelhas e outros polinizadores, pois assim as árvores e plantas não teriam como se reproduzir através da polinização. E bom, pessoal, e esse foi mais um vídeo, né, pessoal? Que Deus abençoe a todos, né, pessoal? Até logo. E eu vou terminar esse vídeo mostrando aí mais e mais para vocês, e também vídeos dos vídeos aí do YouTube aí, mostrando vídeos recentes, né? Mostrando os polinizadores, né, pessoal? E é isso, né, pessoal? Bom, pessoal, que Deus abençoe a todos. Até logo. Fui! Insetos polinizadores. A gente tem borboletas, abelhas. Aqui a gente tem, vamos ver se a gente consegue pegar uma mamangava, né? Que é uma abelha solitária. E é uma abelha que ela é muito polinizadora, né? De maracujá em especial. E que ela está polinizando uma framboesa do mato. Aqui a gente tem a abelha melífera, a abelha que produz mel, a abelha com ferrão, né? Que enjoada. Botando pressão na tubinha. E é essa caixa aqui, ó. Aí as tubas trancam aqui a porta.